Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho, aqui na cidade de Biel, na Suíça. Hoje, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, estamos aqui, como disse a Terezinha, no Clube da Luluzinha. É muito gostoso. Essas flores, essas margaridas, flores, rosas. Então, estamos juntinhas, Terezinha, Clarinha, Vânia. E cadê a trancinha? Ah, vou pegar com o pé da Marinette. Aí tá. Olha aí, a trancinha tá aí. Estezinha. Então, que coisa boa. Vem conosco para que possamos dar continuidade ao estudo da obra O Céu e o Inferno, página 251, segunda parte, Exemplos, capítulo 2, Espíritos Felizes. Um médico russo. Muito grata à senhorita digníssima Clara, lá Senhorita, de já adorei, Portugal. senhorita. Tá É, toda aqui em Portugal bonitona. se utiliza muito menina. É mesmo? É Adoro. mole? A Nina não quer isto. A Nina quer o café. É Aqui é mole? muito menina, né? Então, Legal, a né? menina Clara vai dar continuidade hoje, então. E hoje nós vamos, então, por um médico russo. Então, estamos na página 251, né, da edição da Ferral. E vamos aqui agora para o médico russo. Vou iniciar aqui a leitura, Não, depois. peraí, Clarinha, não, temos que colocar na tela. Ou sim. Quer que eu coloque, Zé? Eu estou com ele já aqui. Coloca, por favor. Aí você que vai ter que. Me esqueci desse detalhe. Ah, meu Deus, tá brabo o negócio. Acho que você não está me autorizando. Eu Não tenho que está. colocar alguém. É. É o Peraí. anfitrião. Mas aí. É dar assim, falar um pouquinho, né? A gente semana passada foi a Viva falou com as duas cartas, né? Uhum. No caso foi Da, assim, da viúva Fulon. Fulon. Fulon? Fulon, É. Fulon. Pronto, Zé, ela entrou. Tá Você bom vai aí? então, Terezinha? Ok. Já tá. Pronto. Uai, Eu vou começar. Clara? Eu vou começar, Isso. tá bom? Então a gente vai dar continuação aqui. Vamos iniciar hoje uma nova uma nova comunicação, né, que será o médico russo. Na semana passada, nós vimos a Viva Fulon, que fez uma comunicação para com os filhos, né? Ela foi a segunda comunicação dela. Primeiro ela veio para os amigos e depois, então, ela veio trazer uma, uma comunicação, né, uma carta, propriamente bem dita, para os filhos. E agora a gente vai, então, para o médico russo. O senhor P era um médico de Moscou, tão ilustre por suas eminentes qualidades morais, quanto por seu saber. O médium que o evocou, apenas pela reputação, o conhecia tendo mantido com ele relações indiretas somente. A comunicação original foi em russo. Então, vamos à primeira pergunta, né, que veio para o senhor. O senhor se encontra aqui após a evocação? Sim. E aí o médico russo responde para ele: sim, no dia de minha morte, eu o acompanhei de minha maneira ininterrupta, mas o senhor resistiu a todas as tentativas que fiz para fazê-lo escrever. Havia escutado suas palavras ao meu respeito, e isso fez com que viesse conhecê-lo. Desejei então que conversássemos de modo a ser-lhe útil. Por que o senhor, que foi tão Não, não, não. bom, Vamos conversar sobre isso aqui. Aqui estamos quer vendo parar aqui. aqui? Eu acho importante aí. É Então, tá importante. bem. Isso Eu aqui é ia fazer importante, tem um que e ser dois, considerado. depois mais a gente para aqui, Não, sim. não, não, isso é Então, importante. aqui, pronto, eles não se, pelo que eu percebi, não sei se vocês entenderam, eles não se conheciam pessoalmente, Não. né?
Eles não se conheciam pessoalmente, mas um médium, não é, tinha assim não seria apreço, mas ele gostava desse senhor pelo que tinha ouvido falar dele, né? Então, aqui a gente já vê que existe até mesmo uma simpatia, né? Já começou desde ali, né? E o espírito, então, do médico, é, ele, quando ouviu o espírito do médico, quando viu o médium falar, ele ficou assim, enternecido, ficou até mesmo curioso de ver e saber também daquela pessoa, né? Também saber do médium. Não sei que alguém quer botar mais É a algum. sintonia. Ele foi, é a sintonia. Então, Exatamente. ele falando sobre o médico, não é? Entrou de Uhum. uma forma, pelo que nós vamos ver posteriormente, É, séria, fez uma coisa positiva, e isso isso. automaticamente atraiu o médico. Exatamente. Aí a gente já sabe aquilo tudo, né? Pensamento, tá na mesma vibração, não é isso que a gente é que pronto, no decorrer desse diálogo que vai ter, né, em que o espírito vai respondendo, nós vamos ver, né, realmente que houve mesmo essa sintonia do médico com o médium e o porquê disso tudo, né? Eu achei. Interessante é chamarmos também, convidarmos as outras pessoas, que nós conversamos muito isso no Evangelho segundo o Espiritismo, lembra a transmissão do pensamento, aquela parte Sim. da corrente elétrica, como ocorre? Então, nos estudos anteriores também falamos sobre a transmissão do pensamento, e aqueles que estiverem interessados podem rever os estudos anteriores. E, e aí, mais alguém aí que gostaria de comentar? Eu gostaria que Tira a tela, você por favor, Terezinha, se você não quiser aumentar, porque aí fica mais tira fácil. a tela. É, se você não. Se É você, rapidinho, eu vou fazer um comentário bem Ah, rápido. tá. Tudo bem. Não, eu achei interessante que ele ficou acompanhando, insistindo, chamando a Sim, atenção sim, do também. médium. Ele não conseguiu fazer você escrever, né? Você resistiu. Quer dizer que ele ficou tentando transmitir alguma ideia para o médium recebê-lo, né? Mediunicamente, e o médium não percebeu, resistiu, né? Eu achei interessante isso dele E colocar. depois, mas depois eu busquei, poxa, mas ele não disse por que que ele resistiu, ou por que você. Não, às vezes o médium não percebe, ou então está Uhum. distraído, né? Ou Porque pensa que são ideias de si próprio, porque quando é, começa, por exemplo, dependendo do tipo de mediunidade, é, intuitiva, se for completamente intuitiva, às vezes é difícil você poder é, separar, né? Sou eu mesmo? Mesmo assim, existe uma dúvida. Sim, Existe dúvidas. com Aí, certeza. quando, dependendo do nível do amadurecimento moral do espírito, aí se nota completamente que ele, quando se aproxima, envolve o médium de uma tal forma que não tem jeito. Aí ele transmite. Então, são experiências que nós temos na mediúnica, e vocês sabem disso, pelo menos a maior parte aqui, como ocorre isso. E, bom, é interessante. Para quem já esteve, eu digo por mim, né? Então, é impressionante. Assim, peraí, vou fazer. E de repente, porque a maior parte dessas comunicações naquela época foi a psicografia. Exato. a maior Então, parte. ele queria, tipo assim, fazer uma ligação direta com ele. Ele Começa a queria. escrever que eu quero falar com você. É que ele achou interessante os comentários do Isso médium a é. respeito dele, né? Que É, o médium tinha uma admiração por ele, por causa da reputação dele, né? Isso. exato. E ele achou, ele ficou interessado nos comentários do médium sobre ele. Então ficou lá atrás dele, tentando influenciá-lo, e o médium não percebeu, né? E veja Vamos essa lá. sintonia, né, gente? Puxa vida, ele é russo e o médium em Paris, né? Você vê Eu não como sei, que não tem nada porque a ver, poderia ele reconhecido no país dele, e como isso foi tão forte por espírito, ao e ponto a comunicação foi em russo, né? A foi em comunicação russo. original foi em russo.
Aí nós não sabemos, né, Terezinha, ou Marinete, Vaninha, a Esté, se foi uma mecânica, né? Porque também Não, nós não sabemos também se médium, se também ele era russo, a gente não sabe, não é colocado exato. aqui, né? Não é nada, colocado. não falam nada sobre o assunto. Não, não. Se é russo, Não se tem, é só francês. mesmo a comunicação, mas não entra em detalhes que a gente Não. fica curiosa, É. né? Não entra nisso. Então, vou dar aqui continuidade, né? Aí, então, perguntou a ele, né? Por que o senhor, que foi tão bom, sofreu tanto assim? Aí a resposta que a gente tem coisinhas para conversar, né? Foi uma graça do Senhor que desejou por esse meio fazer-me apreciar duplamente o valor de minha libertação e fazer também com que eu me adiantasse o mais possível aqui na Terra. Então parece não. O que está sendo dito aqui, escrito, é que o médico russo sofreu nessa última encarnação, né? Então, estão perguntando para ele, né, por que que ele sofreu tanto. E a pergunta que fica porque ele responde que foi uma graça. Então, aí eu pergunto, sofrimento é uma graça? Né? Como é que fica isso? O sofrimento é uma graça? Ele que precisa. Nós sabemos que o sofrimento é inerente até a nossa vontade, porque nós estamos realmente no planeta Terra, são provas, expiações, então você passar por elas é uma coisa natural. No caso desse médico russo, eu percebi, se eu tiver errado, vocês digam, que ele optou por essas expiações, né? De maneira que ele pudesse, uma elevação, vamos lá dizer assim, que ele pudesse se elevar um pouco mais nessa existência dele, nessa encarnação dele, né? De maneira a que também a gente não gosta de usar isso, de como se fosse pagar ou cumprir algumas coisas que ele tivesse feito, né, em outras encarnações. Então, o sofrimento aqui seria uma advertência, seria isso? Para Então, um bom, estímulo é para ele se complicado, livrar porque do mal vamos que já tinha retornar, né, feito? Clara? Eu não estou É. Hã? vendo. É porque parou, agora voltou, tá? A banda lá, a banda. Eu acho que Seria, ficou só eu e a Clara, é, pois é. a Zélia e a Terezinha, caiu todo mundo, só ficou eu e você, Clara. Não, mas Não, estamos. eu ouvi tudo que a Clara Ah, Eu é? falou. também ouvi Ah, tudo. é que Eu eu não estou vendo acompanhei Também tudo. ouvi ninguém. Ah, tudo. meu Deus. Não, eu acompanhei tudo. Não, eu Parece que também. caiu todo mundo da minha tela. Não, Acho que o não. problema é aqui, então. Deve ser. Foi a banda larga que foi a internet que de Acho repente que caiu, ficou. é, É, porque é. ficou eu e a Clara, assim, não vi mais ninguém. Falei, ai, meu Deus. Então, Bom, essa parte, você vai falar, Zélia? não, vamos, cada um pode dar a sua, o seu ponto de vista, mas eu só peço que tire a tela, por quê? Para poder ficar a pessoa que vai falar no Uhum, vídeo, é melhor. Isso, uhum. pronto. Quem Tá. vai querer falar? Eu Vamos posso, dar Vânia, posso a falar? Marinete, a Esté, para não ficar só as mesmas pessoas, tá? Só, e aí, o que vocês acham? Vânia? Deixa a Terezinha falar primeiro. Então, aí, Terezinha, não tem jeito, Terezinha. Vai ficar só. Vai, Se ela Terezinha, não vamos falar o lá. que eu estou pensando, eu falo. Olha, quando fala que o sofrimento foi uma graça do Senhor, é uma expressão, uma forma de falar. Porque não é assim. Deus não manda o sofrimento para ninguém, né? O sofrimento são as consequências naturais, como Kardec sempre enfatiza, consequências naturais de atitudes, de comportamento, de escolhas e tudo mais. E também pode ter sido uma escolha dele, não é falado aqui que foi escolha, mas pode ter sido, né?
Mas a gente precisa dar um outro significado para essa palavra sofrimento, dentro daquilo que o Espiritismo ensina. O sofrimento, ele não é para ser encarado algo que veio para nos fazer sofrer, mas é algo que veio para nos ajudar a aprender a viver melhor, a aprender a fazer escolhas melhores para a nossa vida, né? Não poderia ser também, Terezinha, conforme eu disse, uma advertência, tipo assim, olha o que você está fazendo? Não. Advertência de quem? Quem que estaria advertindo ele? A heteronomia, né? Que nós Entende? É a somos própria autônomos. pessoa, é a gente mesmo que escolhe, a gente mesmo que atrai as situações para a nossa vida, né? Que atrai as consequências naturais para a nossa vida. Essas consequências não são castigo, são oportunidades de aprendizado e de crescimento. Então, essa coisa de sofrimento dentro do Espiritismo precisa ser entendido dessa forma, né? Então, e não é uma graça do Senhor. Deus não manda sofrimento para nós. Deus não manda. Poxa, uma graça de sofrer É, por Deus, se é, a própria, como deixou bem clara a Terezinha, uma escolha. Né? Então, tem aí vem, gente, aí estamos justamente graças à própria obra, tá dizendo, aí tem aqui, tem os dogmas, tem a parte religiosa da pessoa, desse espírito, que ainda é, continua agarrado e preso nessas os circunstâncias, condicionamentos, é. entendeu? Eu posso falar? Não, está proibida. Não, eu só queria acrescentar, porque tudo que a Terezinha falou é o que eu falaria de outra forma, né, talvez, mas exatamente isso. Mas, como a Clara falou, que é um planeta de provas e expiações, então, no caso das expiações, nós estamos reparando, né, as escolhas que nós não tenhamos feito de forma adequada. É assim que a gente aprende, né? Porque se soubéssemos fazer bem, faríamos. Então, como a gente não sabe ainda, nós escolhemos mal. E as consequências dessa nossa má escolha, ela requer a reparação, né? Porque nós podemos nos arrepender, é importante, mas existe as situações, no caso das expiações, que há a necessidade da reparação. E a própria reparação, nós temos essa consciência de que precisamos fazê-la. Então, é aí que é a autonomia do espírito, né? Porque na erraticidade nós temos essa amplitude de consciência e que sabemos exatamente onde foi que escolhemos mal ou que fizemos errado e que há necessidade da reparação. Eu acho que encaixa bem aí no texto, né? Era essa a Perfeito. minha contribuição. Perfeito, perfeito. E consciência, quando estamos lá, né, no mundo espiritual, como você mesmo falou sobre a amplitude e a necessidade da consciencial que nós temos. Essa é uma necessidade, como você vê, essa reparação fica muito. Como Fica claro. amplia, Porque a fica gente não tão tem a claro. matéria, que a matéria é densa. Então, sem a matéria, por isso que amplia, né, essa consciência, onde nós percebemos as necessidades, né? E se não percebemos, nós temos os espíritos amigos que estão ao nosso lado, que nos encaminham, que nos orientam para que a gente faça a, a nova reencarnação de uma melhor forma, né? Nos unindo às pessoas que temos essa necessidade de reparação dos nossos erros, né? Das coisas que não soubemos escolher. É Então, perfeito, né? O eu acho que raciocínio de fechou em Kardec. relação. Eu acho que fechou, né, gente? Ou alguém quer deixar alguma coisa? Muito Não, bom, a Cala. única coisa que pode aqui acrescentar é a questão 933 do Livro dos Espíritos, né? Uhum. Assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais. Aí só vou dar uma palhinha, porque ela é bem longa e não conta. Mais ainda porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Então,
O Exatamente. sofrimento Isso, é que perfeito. acabamos de falar, que Zélia falou bem, Zé Terezinha, todos nós, que o sofrimento somos nós mesmos que o geramos, né? Pois é, né, Clarinha? Pois é. E não é só na. Bom, já estava tudo perfeito, mas tem uma coisa que nós não comentamos. Uhum. Nós estamos falando do médico, do espírito, na Sim, erraticidade, mas é no nosso dia a dia. exatamente, né? No nosso dia a dia, que nós fazemos as nossas próprias escolhas. Então, é importante também olharmos esse lado. Aqui, quando nós estamos, são as escolhas aí sim, as consequências dessas escolhas que iremos levar para o mundo espiritual. Acho que está tudo certinho aí, Clarinha. Alguém Tá, mais? Eu queria só não, acrescentar uma coisa, gente. Nós não podemos esquecer que nós estamos falando de um espírito feliz. sim, Um espírito feliz, a gente não sabe, a gente está falando em expiação, em reparação, nós não sabemos se é o caso dele, porque ele é um espírito feliz. Ele pode ter passado por todo esse sofrimento como uma prova pedida para acelerar a sua evolução, é. simplesmente. Que pode Foi o que ser eu que não seja percebi, foi porque eu nem, percebi nem, assim. nem expiação, nem reparação, pode ser uma prova para acelerar, né, a sua evolução, né? Porque é um espírito feliz, né, gente? Pois Certo? é, Podemos também. voltar lá, Zé? Por favor. Alguém quer continuar agora, Isso seria bom. né? Vamos deixar as que estão quietinhas, né? Vão, então, as que estão quietinhas, porque nós estamos aqui, as Eu vou, quietinhas. eu Aham, vou. dá-lhe, Marinette. A ideia da morte causou-lhe terror? Não. Eu tinha fé em Deus o bastante para que tal não pudesse acontecer. Falar o 4, não vou comentar o 3. Ah, eu quero comentar o 3 aqui. Uhum. O que que vocês acham que é fé em Deus o bastante? Para não ter tido, ele não teve, por entretanto, percebe-se que então ele não teve assim a confusão mental, não lhe custou, foi uma passagem tranquila, e ele responde que a fé em Deus, que ele tinha fé o bastante, né, para que tal não pudesse acontecer. E o que que vocês acham? O que que é essa fé em Deus o bastante? É o que a Terezinha falou, né? Que é um espírito feliz, né? Eu pensei nisso quando você perguntou, porque trata-se de um espírito feliz, então talvez ele já tenha desenvolvido a fé nesse ponto, tudo que a Terezinha falou mesmo, de que tenha pedido, né, essa prova para a ascensão da sua caminhada. O que a Terezinha falou, não sei o que a Terezinha acha, mas eu Eu, pensei nisso. essa fé aí que ele está colocando, eu não sei, também nós não sabemos, aqui no caso, se esse espírito tinha os conhecimentos espíritas. Não sei, depois eu li, mas não me lembro agora se ele tinha conhecimento espírita, né? Mas a fé que o Espiritismo ensina, que Kardec enfatiza tanto, que é a fé raciocinada, é a fé adquirida através da compreensão, né? Do estudo, da compreensão das leis de Deus, né? Então, Congruente com a razão, não é isso? isso, assim, um estudo aprofundado das leis que regem as nossas vidas, né? As leis criadas por Deus. Então, essa compreensão leva a uma fé raciocinada. Quer dizer, é assim, tem que ser assim mesmo, porque, né, se Deus é justo, Deus é o Criador e tudo mais, é assim mesmo. Então, é uma fé conquistada pelo estudo, pelo raciocínio, pela análise, né? Uma conquista da pessoa. Essa fé não é dada, Não. ela não é dada, é conquistada pela razão, pelo raciocínio, pelo estudo. Então, eu entendo quando ele fala, eu tinha fé em Deus o bastante para que, que a morte não me causasse terror, né? Eu entendo a fé que o Espiritismo ensina desse jeito. E ele não estaria aí também já preparado? Que no caso a Sim, ideia da morte causou-lhe terror? Ele fala não, porque ele tinha muita fé.
a Muita fé fé. dele, e ele já estava preparado para isso, Preparado, sim, né? sim. Então, Depois era a ele... confiança mesmo que ele tinha, né? Era. Porque Inabalável, né? essa fé que o Espiritismo ensina, não é crença. Ah, eu creio, eu acredito. Não, Não não é é, não, crença. não é. É eu sei. É uma Eu certeza, sei, é uma exatamente, eu certeza, sei, né? né? Porque a crença, eu creio que vai chover hoje, que não pode não chover, entendeu? É uma coisa mais vaga. Mas o saber é outra coisa, o ter a certeza é outra coisa, né? E isso vai de encontro ao que a gente estava falando também, né? Porque mexe também totalmente no campo vibracional, né? Do Sim. próprio espírito, né? Que é mais expandido, que no caso dele, mais expandido, tem uma força de vontade em prol de todo o seu trabalho, então ele tem já o conhecimento, né? O que a gente percebe que ele Conquistou, né, já... Clarinha? Exato, ele conquistou, Conquistou, porque é um exatamente. espírito, como foi bom a Terezinha ter trazido isso. Não nos esqueçamos que ele é um espírito feliz, independente ou Exatamente. não, porque ele vai conversar isso posteriormente, né? Então, o chamou a atenção, é um ser amadurecido, moralmente falando, então tem essa fé conquistada pelo seu próprio esforço, porque compreendeu o que realmente é isso, Sim, isso. graças a tudo que ele, vamos dizer, caminhou e chegou a este patamar, né? A conquista do ser. Alguma Agora coisa a eu mais, gente? Continuem. Pode, Então, vou lá no Marinette. 4. O desprendimento foi doloroso? Não. O que se chama de últimos momentos não é nada. Experimentei apenas um abalo muito curto e logo depois senti-me muito feliz por estar livre da minha miserável carcaça. Né? Aí dá um pouco também da resposta do número 3, né? Que nós lemos. Ele já Sim. estava preparado, ele já estava, né? Já estava, tudo era aceitação, né? Tudo bem, Verdade. Marinette. Parabéns. Ulala! Tudo bem. Tá vendo? Tem que cutucar, viu, gente? As quietinhas aí. Hã? Tudo bem. E essa Então, resposta, continua no 5. não, só um Não, peraí, minutinho. a Terezinha quer complementar, Clarinha. Essa Quer resposta completar dele, alguma coisa? essa Hum. resposta dele nos remete novamente ao que nós já estudamos, acho que na semana retrasada, né? Como que é o desenlace, né? Como é o passamento de espíritos que já estão mais preparados, né? O desligamento é mais suave, se rompe, a pessoa não fica presa ali naquela agonia da morte, porque é um espírito preparado. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais tranquilo é esse momento do desenlace, né, da separação do corpo, do espírito e do corpo. Quanto mais atrasado o espírito, mais difícil mais demorado, porque a ligação está mais forte, né, do perispírito ao corpo, a ligação é mais forte e o desenlace é mais demorado e mais sofrido. Então, sempre a gente lembra, né, quando eles explicam como foi a morte deles, a gente lembra desse ensinamento, né, da doutrina. E como está se falando dos exemplos dos espíritos felizes, olha só, mais um tipo de desencarne sobre esse referente a um espírito feliz olha como ele é preciso. Vocês notaram como ele foi preciso na resposta? Bem preciso. Pois é. É a quinta, né? Uma quinta. Isso. O que aconteceu então? Tive a alegria de ver muitos amigos virem aos meus encontros, dando-me as boas-vindas, especialmente aqueles a quem eu tive a satisfação de ajudar. Com toda essa alegria, né? Só pode vir uns bons amigos para poder acolher. Pois é. E o detalhe, né?
principalmente aqueles que eu ajudei. Isso E aí, ele exatamente. enfatizou, não foi, gente? É um detalhe importante, gente. É. Aqueles que ele ajudou vieram recebendo. E Olha a ele quer importância, deixar isso bem claro. bem Porque importante. é a Achei, vontade dele se comunicar com o médium e fazer, e que nós vamos ver isso posteriormente. Ele está sendo bem preciso e para deixar isso claro para nós. Como é no caso, como ele ficou ou se encontrou na erraticidade, no mundo espiritual. Né? Essa é uma responsabilidade impressionante, né, gente? Que cada vez mais deveríamos nos questionar. Bom. E a Estezinha não quer ler, não, Estezinha? Posso ler, sim. Então, continue. O 6, não é isso? Que sim, região habita? Que região habita? Estaria em algum planeta? Tudo que não é um planeta constitui o que chamais o espaço, e é nele que estou. Mas quantas gradações nessa imensidade de que o homem não pode fazer ideia? Quantos degraus nesta escada de Jacó que vai da terra ao céu, ou seja, da encarnação aviltante em um mundo inferior, como o vosso, até a depuração completa da alma. Lá onde estou, só se chega depois de muitas provas, em outras palavras, após muitas encarnações. Ele era evoluído, então, né? Ao meu Por, ver. por isso que é um espírito feliz, né? Aqui Mas a eu acho gente que a gente vai temos que falar. trazer isso para cá. Vamos, gente, procurar ver essa parte aqui sobre isso que ele se refere. Olha que foi importante. Tudo que não é um planeta constitui o que chamais o espaço, e é nele que estou. Vê que não tem nada, não tem nenhuma especificação neste caso. E ele fala das graduações que há no próprio espaço. Ou seja, vamos dizer, bom, aí tem outros nomes, né, gente? Cada um vai dar, é, vai ter outros nomes, no caso, né? Imensidade. Ele aqui utilizou-se da escada de Jacó, né? Aliás, tem ali justamente, ó, a escada de Jacó refere-se à escada mencionada na Bíblia, que se caracteriza o meio empregue pelos anjos para subir e descer do céu. Foi imaginada pelo patriarca Jacó, na realidade ele teve um sonho, né? E quando ele acordou, um sonho que ele descansou através de foi, Deus, nos seus foi uma sonhos, imaginação exatamente. dele, né? Foi uma imaginação para representar, né? A Uhum. evolução, né? A É. subida, a evolução. Porque essa É subida não é. justamente a escada, né? A base dela é na terra, né? E Aham. ela vai para o céu. Ele utilizou uma metáfora para poder. É uma Exatamente. metáfora, né? Porque não existe graduação no espaço, não é isso. Foi uma forma dele se expressar. Uhum. O espírito vai evoluindo e ele vai se preparando para habitar mundos mais evoluídos, né? Mundos mais evoluídos do que a Terra, né? Então, ele fala aqui, olha, quantos degraus nessa escada de Jacó? Não existe degrau, né, gente? É tudo metáfora. E vai da Sim. terra ao céu, ou seja, A da própria escada de Jacó é uma metáfora é mesmo, uma né, em si. metáfora, sim. Vai da encarnação num mundo inferior, como o vosso, até a depuração completa da alma. Ela vai estar preparada para habitar mundos mais felizes, mundos mais evoluídos, né? E ele fala, Dimensões, são dimensões, está se falando as dimensões, né? É isso mesmo. São as lá onde, dimensões às quais ele está se referindo. Eu lá tenho, onde, lá onde estou só se chega depois de muitas provas, em outras palavras, após muitas encarnações, né? Tira a tela, por favor, Terezinha. Estezinha, tira a tela. Esté? eu tenho uma pergunta em relação a isso, porque
não, diversas encarnações, ele botou isso na pauta, há muitas encarnações, só que realmente quem está do lado de fora se pergunta quantas gradações nosso espírito vai ter que passar até chegar. Essa é uma pergunta muito curiosa. Eu fico me perguntando a mim sozinha quantas gradações eu vou ter que passar até chegar lá. Né? É muito íntimo isso, mas quem não é espírita é um lado curioso, porque eu sempre escutei essa pergunta: quantas gradações a gente vai ter que passar até chegar ao céu? Eu estou falando Vai depender das nossas próprias escolhas, né, Estezinha? Vai depender das nossas próprias escolhas, porque isso é o que é inerente ao espírito. São nossas escolhas, e se nós tomarmos caminhos mais curtos, será mais fácil chegarmos a dimensões, ou planetas, ou mundo, como queira. Se tomarmos outros caminhos, o tempo vai ser o quê? Vamos necessitar de mais tempo, entre aspas, tempo, porque no mundo espiritual é atemporal. Então, vai depender tudo de nós. Por isso que é inerente a cada um ser. Então, desde o início, desde o átomo até o anjo, existe toda todo esse percorrer. Então, vai depender de cada um. Olha, quantas pessoas estão aqui? Quantos seres encarnados estamos aqui? Somos 6, não somos? Não somos 6? Somos 6 meninas encarnadas. Então, vá que lá, cada um teve as suas escolhas. Cada um tem a sua velocidade, cada um tem o seu tempo. Então, vai depender só de nós. Porque não existe número, né, Zélia? Não existe número, né? Não tem número. É um aprendizado constante, evolução. Quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente se esforça, mais rápido a gente vai evoluindo, né? E se a gente se acomodar, né? Como tem, né? Bastante gente que se acomoda, não se preocupa, não estuda, não aprende, não se interessa, vai evoluir também, mas com mais lentidão. Que o tempo aí é muito relativo, né, gente? Né? É como nós falamos, é atemporal, é porque nós temos que ter. O nosso vocabulário é tão limitado que ficamos presos a determinados tipos de coisa. E não nos esqueçamos que ele está no século XIX. Está trazendo todas as suas crenças, aí sim, suas crenças, a sua forma de ser, como ele pensava. Então, isso, como a Terezinha está falando, como nós estamos, vamos reavaliarmos tudo isso aos pouquinhos, esclarecendo isso gradualmente. Desde o início, lá, do como ele falou, desse despertar, ou então, do sofrimento. Né? Então, tempo é relativo. O que é o tempo para o espírito? Nada, absolutamente nada. Ele também usou uma linguagem, né, Zélia? Ele usou uma linguagem metafórica, ele não usou a linguagem do espiritismo propriamente dito, né? Ele usou uma linguagem mais metafórica mesmo, né? Para falar dessas graduações, né? E aí, eu queria saber se vocês acham que aqui cabe um esclarecimento no Livro dos Espíritos, na escala espírita, porque aí fala da terceira ordem, da segunda ordem, da primeira ordem, né? A terceira ordem são os espíritos imperfeitos, e que abrange a sexta, sétima, oitava e nona classe. Na segunda ordem são os bons espíritos, onde predominância da matéria pelo desejo do bem, que aí refere-se à segunda, terceira, quarta e quinta classe. E na primeira ordem, que já são aqueles que alcançaram o grau supremo da perfeição, que são a primeira classe, que é os espíritos puros. Isso tudo está explicado, né? Eu acho que cabe aí, no caso, para quem vai ver depois, né? Como a Esther está falando, que pega, né, na internet e se interessa. Então, é importante, porque como a gente está falando de espíritos felizes, ele se encaixa aqui, né? Na verdade,
De pronto eu não consigo achar. Mas ele tem a ordem e a classe, né? Que o Kardec Isso. faz essa classificação dentro do conceito espírita, né? Uma resposta essa, Vânia. Muito É isso, foi bom. bom você lembrar, foi bom, uma boa lembrança, Excelente, tá Vânia. vendo? Essas Muito boa meninas lembrança. poderosas são Inclusive, ontem eu fiz o estudo das habitações de Júpiter, que também foi, a gente também comentei sobre isso. Me É, dá, porque, me dá, né, por favor, a questão, Vaninha. Você me é, esquece. no livro dos Espíritos, qual questão que é, né? Bom, depois você deixa, tá? Isso é agora, mas aí vamos entrar. Gente, apesar na escala espírita, entre uma e outra, as graduações. Muitas Do graduações. espírito de feliz, então vai graduando também. Não é que vai de supostamente, como antigamente, vai pular para um espírito bom. E as graduações, e as nuances que tem de um estado para o outro. Né? Isso é importante também chamarmos a atenção. E aí, mais alguma coisa, gente? Terezinha? Eu esqueci. Marinete? Não. Anete? Então, vamos continuar. Vamos. Agora é a 7ª, né? Isso. Sendo assim, o Senhor teve, então, muitas existências. Como poderia ser de outro modo? Não há exceções na ordem imutável estabelecida por Deus. A recompensa só pode vir após a vitória obtida na luta. E quando a recompensa é grande, é preciso, necessariamente, que a luta também o tenha sido. Mas a vida humana é tão curta que a luta é travada apenas em certos intervalos, que são as diferentes existências sucessivas. Ora, como estou num dos graus elevados, é certo que atingi esta felicidade por uma continuidade de lutas nas quais Deus me permitiu que me saísse vitorioso algumas vezes. Excelente, ele está respondendo aqui a minha dúvida. Em que consiste a sua felicidade? Não, calma aí. Vamos, por favor. Tem muita coisa aqui para se conversar. Sim. Muita coisa aqui. Isso aí, a recompensa, para mim, é forte. Vamos voltar justamente no percurso do espírito. Então, essa recompensa, se temos que reavaliarmos também sobre isso. Não é? Você não Com concorda, certeza. Terezinha? Concordo plenamente. Alguém quer falar sobre isso? Para não ficar só nós duas, né? Ou nós três, né, Clarinha? Zélia, pode É falar? interessante aqui quando ele diz que a Sim. vida... Fala, Vânia, fala. Não, desculpa, eu só queria falar que é a questão número 100 Tá, isso aí. do Livro dos Obrigada. Espíritos. É gigante, mas é maravilhoso. É. É detalhado, né? Tá. Livro 2º, capítulo 1, Tá. item 6, escala espírita, questão Questão 100. 100. Obrigada, Flor. Vamos retornando aqui sobre a recompensa. Eu gostaria de deixar alguma coisa, Vânia? Não, que eu estava preocupada com a questão e eu... Então tá, não tem problema Desculpa. não. Então vamos lá. Terezinha? Bom, recompensa, Deus não recompensa, né? Na lei de Deus não tem nem castigo e nem recompensa, né? O que existe são consequências naturais. Então, quando ele fala que a recompensa só pode vir após a vitória obtida na luta, né? Quer dizer, as lutas que ele vivenciou, as diversas encarnações que ele viveu, e sofreu, e lutou, e procurou se melhorar e tudo mais, a consequência natural de tudo isso foi seu estado de felicidade, que ele interpreta como uma recompensa, mas foi natural. Ele lutou,
sofreu, enfrentou as dificuldades, né? Não desanimou, procurou sempre aprender com as dificuldades, procurou sempre crescer com as dificuldades e foi evoluindo. Isso, e a consequência natural é essa felicidade que ele está sentindo, né? Que ele, para ele, é uma se pode falar em recompensa, é uma recompensa que ele mesmo proporcionou para ele, pelo seu esforço, né? Porque Deus não nem pune nem recompensa, ele cria as leis de uma forma que nós mesmos é que vamos criando as nossas situações, né? É uma percepção do espírito, é a percepção dele. É importante, né, que Deus não age na matéria, porque Deus fez, Deus deu, Deus, né? Deus me deu, Deus, Foi a até vontade Deus da lhe pague, né? A gente sem querer fala, Deus lhe pague, e, né? e no Mas isso é uma Espiritismo. coisa muito do Brasil, tá, gente? Então, tem essa questão também, né, cultural, mas a gente ouve muito isso, e precisa desconstruir isso, porque Deus, nós não temos a capacidade de entender o que é Deus, e Deus não age na matéria, né? Ele age pelas suas leis, Exatamente, conforme a Terezinha exatamente, falou, né? É exatamente. importante. Aqui, nova, Não, Aqui novamente a gente volta, né, o que a gente falou, é, essa recompensa, né, que está querendo dizer aqui, na verdade, e essa luta também, é todo o esforço, né, que o espírito fez, né, na sua encarnação, né, em cada encarnação que fez na Terra, que é isso que ele está colocando aqui, todo esse seu esforço teve então o que posso dizer que chamamos, falamos muito em recompensa, né? Que ele valeu para o seu desenvolvimento espiritual, para a maneira que pudesse estar aonde ele está hoje. Quer dizer, o mérito é todo dele. Ele tem o mérito. Exato, Ele que exato, trabalhou tudo isso. E olha que essa frase também é muito exatamente. importante, né? E quando a recompensa é grande, é preciso necessariamente que a luta também tenha sido grande, né? Então, É, ele se esforçou bastante, né? Ele lutou bastante. causa e efeito. Não, para. Não, 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 Vânia. Vamos fazer. Não, Vânia. Isso foi justamente um percurso natural do próprio ser, né? Sim, mas Próprio... não no sentido de recompensa, como já foi explicado, né, para não repetir, mas é algo natural, né, do que natural. você até escolheu, né? Eu quero isso para mim, Uma seja o que for, consequência e aí natural. vem a consequência, é claro, né? Você plantou uma semente de margarida, vai nascer margarida, né? Isso. Exatamente. O que vocês acham que Só um instantinho, Terezinha. A Esté, você queria acrescentar alguma coisa antes de que você entrou? Você queria acrescentar? Não, eu acho que está bem claro aqui a recompensa no modo. Eu acho que isso aqui reflete mais a sensação dele, porque é um espírito feliz, do que outra coisa. Então, ele acha que valeu a luta, que ele teve, e que isso foi recompensador ao modo de ver dele depois. A gente fica sempre feliz de agir nas dificuldades cotidianas e agir de forma diferente e evoluir com isso. E eu acho que está bem claro aqui nessa parte. enfrentar, né? É, Enfrentar as nossas. É enfrentar realmente isso. Isso é vocês uma coisa acham? que Terezinha... Aí vai, Terezinha, por favor. O que vocês acham dessa frase aqui? Deus permitiu que me Ah, saísse vitorioso de algumas vezes. Aí é... você captou aqui que eu ia também. é. eu vou fazer uma Que correção, é isso, tá, né? gente? Não falem mal do Brasil, porque isso aí não é cultural somente. Os franceses também falam muito de Deus, O tá? E tem expressões também típicas como nós brasileiros. Vá com Dieu, Deus lhe pague também?
vá com Dieu, que Dieu te pardonne, ou coisas assim. Então, não é somente cultural. Eu acho que É, Aqui vendo... em Portugal não se usa isso. bom, isso aí, gente. Enfim, vamos Vamos lá, retornar. É da vamos ver história, né? aqui. Não, Deus permitiu. peraí. Vamos organizar aqui a coisa. A Terezinha chamou, ela perguntou, não é isso, Terezinha? Aí você queria acrescentar algo. Não, eu só É quero isso, Terezinha? o que vocês acham dessa frase. Ela colocou a E- pergunta no ar. Deus permitiu que me saísse vitorioso algumas vezes. O que vocês Tá. acham dessa frase? Aí que a Vânia queria acrescentar. Uhum. Aí, só que aí vai cair de novo, né? Deus não permite, né? Não é nesse sentido. E sim, acho que poderia colocar como conquista do ser. Então, conforme você age no bem, ou de acordo com as leis, evidentemente vem essa recompensa, mas não nesse sentido de eu faço e sou recompensado, e sim de algo natural do fato de estar no bem, né, no caminho da luz, do entendimento, do amor, de tudo isso, né, das virtudes, de um modo geral, positivas. Então, é claro que a gente não fala que como é que é? Se Deus quiser, Não, quando você faz o bem, esqueci a palavra, Bem pelo conspira ao bem? nosso favor. Não, que quando você Ah, está nesse caminho, que tudo Universo, conspira, tem uma universo, outra. o Hã? universo, Isso. Tudo conspira ao nosso. É lógico, você está nesse diapasão de harmonia com as leis divinas, pelo seu próprio pensamento, vocabulário, atitudes. Então, Deus permite. Cadê? Eu perdi onde que está a frase. Então, permite. É lógico que vamos sair vitoriosos algumas vezes, porque nós não conseguimos, de fato, o tempo todo, né, ainda estar nessa harmonia, mas às vezes que estamos, saímos vitoriosos, né? Então, não é que Deus permitiu, né? É que Não, dentro das leis divinas, dentro das leis que Deus criou, né? Nós construímos a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Deus isso. criou as leis dessa forma. Então, é a consequência natural das nossas atitudes. É uma expressão que ele usou. É uma expressão, simplesmente. Porque aí dá a impressão que Deus permite que uns saiam vitoriosos e não permite que outros saiam vitoriosos, né? E não é Isso. dessa forma que funciona as leis divinas, né? é muito importante Não. analisarmos isso para cada vez mais ficar claro, Nossa, é né, que maravilhoso isso, é maravilhoso. muito É bom o libertador. estudo, essa esperança e todo mundo que todos têm a mesma, são escolhas, não tem jeito. São escolhas, cada um vamos cair no mesmo. Então, as escolhas são as opções de cada um. Recompensas é porque, gente, trazendo para o nosso dia a dia, ele é um espírito feliz, mais uma vez. E no É. nosso dia a dia, quando nós superamos determinados desafios, nós nos sentimos bem, aí vai me dizer que isso Deus permitiu determinado tipo de coisa, somos nós, somos nós. Então, isso lá no mundo espiritual é a mesma coisa. Gente, nós estamos encarnados, mas aonde nos pertencemos aonde? Onde? Somos do mundo espiritual. Estamos temporariamente aqui, na jaulinha, como os passarinhos, né? Então, é isso aí, são escolhas, não tem nada de Deus, não. Esse negócio de ficar. Nós não Tem podemos... Marinette. Realmente, Zélia, porque quando Deus fez o sol brilha para com todos. Tá? A chuva é para com todos. Ele não escolheu aquela pessoa para dizer, você vai receber recompensa e o outro não. Então, como Deus fez, já deixou o universo para conosco, para que a gente usufrua dessa beleza, dessa maravilha, então tudo que nós fazemos aqui são tudo conquistas das nossas próprias ações. Exato. Bravo! Olá lá! Très jolie, chérie! Muito bom, Maria.
Vamos agora uma outra pessoa, né? Quem é que vai ler aí? Vânia? A Vânia não leu? Não. Não? Então, foi a Esther. Vai, Vaninha, por favor. Olha que lindo. Em que consiste sua felicidade? Isso é mais difícil de fazê-lo compreender. A felicidade de que desfruto é um contentamento extremo de mim mesmo. Não pelos meus méritos, porque isso seria orgulho, e o orgulho é próprio dos espíritos atrasados. Mas um ententamento, ou um contentamento, por assim dizer, imerso no amor de Deus, no reconhecimento da sua bondade infinita. Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um. Por isso que ele já tinha entendido. E aí me remete ao Paulo de Tarso, que ele fala, não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Porque eles já entenderam, né, a felicidade. É a alegria profunda de contemplar o bem, de poder dizer: talvez eu tenha contribuído para o aperfeiçoamento de alguns daqueles que se elevaram em direção ao Senhor. Olha, fica-se como que identificado com o bem-estar, numa espécie de fusão do espírito com a bondade divina. Tem-se o dom de ver os espíritos mais elevados, de compreendê-los em suas missões e de saber que também os alcançaremos. Nenhuma ovelha se perderá, disse Jesus. Todos nós chegaremos lá, né? No infinito imensurável, podemos entrever as regiões resplandecentes do fogo divino a ponto de sermos ofuscados, mesmo contemplando-as através do véu que ainda as envolve. Mas o que digo? Compreende minhas palavras? Acredita que esse fogo de que lhe falo seja semelhante ao sol, por exemplo? Aí, Marinete. Não, não. É algo indescritível ao homem, porque as palavras descrevem apenas os objetos, as coisas físicas ou metafísicas de que ele tem conhecimento através da memória ou pela intuição de sua alma. Ao passo que, não podendo ter a memória do que lhe é absolutamente desconhecido, não existem termos que lhe permitam compreender. Mas saiba que já é uma imensa alegria pensar que se pode progredir infinitamente. Então, a pergunta é em que consiste a sua felicidade, né? A felicidade dele, que ele já é considerado um espírito feliz, né? Então, ela está pautada no amor, na acepção da palavra, do qual nós não ainda entendemos, né? Esse amor divino. Então, a gente não tem expressões para explicar, palavras, né? Sobre o que é Deus. E essa felicidade, porque a gente coloca a nossa felicidade nas coisas materiais. A gente se encanta, a gente ainda se perde com as coisas materiais. Mas a gente também não pode perder a esperança, porque estamos no caminho. Então, nós vamos, através desse conhecimento, desse depoimento de um espírito feliz, olha quantas explicações muito importante, né? E que tenhamos que desenvolver a humildade em nós, agir desta forma, porque ficar falando e depois lá na vida não, né, não agir. Então, tentar o máximo, tentar é uma expressão meio pobre, né? Mas nós temos que efetivamente aplicarmos nesses conhecimentos e agir com humildade em todas as situações das nossas vidas, no máximo que consigamos, e estamos nesse caminho, sim, de buscar, né? Buscar o nosso aprimoramento moral e, consequentemente, de novo, né? A tal felicidade tão almejada por todos nós. Só que essa felicidade, ela é divina, né? É difícil explicar, né?
falta realmente as expressões. A Vamos voltar para felicidade não é Clara. a felicidade não está neste mundo, né? A felicidade não é desse mundo, né? Mas nós podemos ter momentos felizes, né? Sim, sim, mas essa felicidade aqui que traz o médico, né? Eu acho não, fica até difícil de você conseguir compreender, né? É. Porque é algo Tira a tela, assim Terezinha, por favor. que vem, A gente tem muita coisa aqui no texto, Zélia. Mas aí tem, para poder tem, fazer o tem, short, fica, não vai. Você tem que ver que vai ter um short depois. Mas a gente tem, Aham. tem muita coisa assim, Terezinha. Tem. E por Sim. isso que vamos lá. Isso. Tem, Clara, por mas que a favor. gente está Muito colocando rico, aqui né? Muito agora, rico. que essa felicidade fica difícil de você e perceber. Nós aqui, como humanos que somos, que nós estamos aqui, ainda estamos assim, não estamos nem perto, né, do que esse médico já chegou, Não. perceber o que ele sente, né? Porque ele está aqui explicando, né? Como a gente vê, vai explicando as coisas, mas a gente para pensar e não consegue, sabe, perceber como é que é essa felicidade, que é uma felicidade do Aí espírito dentro. mesmo. É do espírito, literalmente é do espírito. E como será essa felicidade, né? Como será isso? O que é isso? É essa sensação que a gente sente nesse momento aqui, que nós estamos desprendidos de tudo, estamos totalmente voltados a um texto que nos agrada, um texto que nos diz respeito, né? E que nós respeitamos, que nós estamos lendo, estudando e fazendo reflexões. E Numa a gente sente meditação, numa essa meditação sensação. bem feita, você pode, até consegue, né, chegar assim E a gente numa sente, né, essa sensação porque é um boa. sentir, é isso. Isso, é. É um sentir, Eu acho que né? isso é a felicidade, a verdadeira felicidade, essa, que não tem essa coisa mesmo, a gente sente dentro do peito mesmo. Você mesmo fez até a expressão, porque é divino mesmo, é um momento. Imagina a espiritualidade está em nossos lares, responsável pelo a Casa do Caminho, tem os espíritos que estão acompanhando, né, junto conosco, o nosso lar. Então, é esse momento de felicidade, eu tenho certeza que isso é um ponto de felicidade, né? E a gente tem Exatamente, eu acho que todos aqui já passaram por esse momento, né? Seja dentro de uma casa espírita, seja isso. dentro de um templo, outro templo religioso, enfim, em que de repente num seminário, em que se apresenta a espiritualidade, né? E naquele momento, todos ali envolvidos e tudo, e você sente algo que você não sabe explicar, né? Então, é. eu penso que essa felicidade que ele vem aqui retratar seja algo parecido com isso. Eu também penso assim, porque eu Aí, sinto essa felicidade, é maravilhoso estar aqui, né? E a vida, eu acho que, na verdade, é isso, né? Porque esse momento nosso aqui encarnado, ele é de aprendizado. Ah, porcaria. E de oportunidades, né? Que nós temos de estudo, e é isso que vai alavancar o nosso progresso. Mas eu acho Você muito mesmo diz importante. aqui, né, um bem-estar, né? Uma Então. espécie de fusão do espírito com a bondade divina. Então. então, vamos voltar a retornar, por favor, Terezinha, ao texto, para nós já analisarmos, tem muita coisa aí. Ai, Isso é tem, maravilhoso. tem. Tem muita coisa aí. É interessante que os grandes espíritos que passaram por nós, eu pensei nisso agora, né? O Paulo, a Madre Teresa de Calcutá e outros, Francisco de Assis, eles eram pessoas com dinheiro, né? A Madre, eu não sei, A e que Madre não. abandonaram, né? Então, mas abandonaram, né, a sua vida para seguir o Jesus, né? Os ensinamentos. Nós que estamos no Ocidente e que acreditamos, né, na passagem de Jesus,
ele é que trouxe para nós esse Deus de amor, de perdão, que ele de Moisés, né, para cá, que ele fala, eu não vim derrogar a lei, mas cumpri-la. Então ele veio, viveu lá os 33 anos, falou, ensinou, exemplificou e foi embora. E ele é o nosso governador planetário. E ele nos trouxe. Agora, Paulo, né, que ele tinha dinheiro, era tecelão e tudo mais, estudado, ele abandonou tudo, e aí por isso que ele fala, depois da estrada de Damasco, ele fala, o que queres de mim, né? O que queres que eu faça? E nós podemos também fazer isso, não digo... Nós precisamos respeitar as nossas condições, né? Porque não vamos largar tudo e viver de que forma, porque nós precisamos nos alimentar, temos a família, até, e nós temos a nossa missão menor, não sei, estamos em outro nível, né? Temos a nossa estrada de Damasco. Então, mas nós podemos fazer em menor proporção e deixando, né, a questão tão material. Não que ela não seja importante, mas o espiritual sempre à frente, né? Sempre a oração, o agradecimento, colocar tudo isso em prática no nosso dia a dia. Não sei, né? Para eu que vivo numa confusão de uma cidade grande e diversas situações que nos envolvem, mas eu penso nisso, a gente estudar tudo isso, abrir a nossa mente nessas grandes reflexões e o que efetivamente nós conseguimos realizar, nem que for um pouco, né, nessa nossa estrada de Damasco aí. Ufa! Terezinha, o que traz? Marinete, todo mundo Eu aí. acho muito interessante essa parte. Gente, dá licença. Estamos imersos no amor de Deus. Já vimos isso na Gênese. E o que significa isso? Lembra do pensamento que nós estamos nele, no pensamento, quer dizer, esse amor, esse amor divino, né? É como se nós estivéssemos, aí não vamos nem falar sobre fluido, como se esse peixinho que somos, não temos nem noção dessa dimensão onde nós nos encontramos, que é justamente imergidos neste amor, nesse que é o que? Uma bondade infinita do Criador. Isso é forte. Né? Bom, enfim. Isso é interessante. A felicidade, o que eu achei também, a felicidade, no caso, ele é feliz porque encontrou a sua paz de espírito, né? Vamos pegar por nós. Quando nós estamos em paz, nós estamos felizes, nada entra, nada atrapalha. Né? Aí ele encontrou a felicidade, já está lá feliz no mundo espiritual. Aí quando eu trago aqui para nós, são os nossos dias que nós temos as nossas paz. Estamos em paz, estamos felizes, nada entra, nada acontece. Nós estamos bem felizes nesse dia, não? O que vocês acham? Vamos lá, vamos trazer a Terezinha que está aí pensando, que eu estou vendo aqui o pensamento dela, para poder. Tem muita coisa aí, eu estou sentindo aqui. Está saindo fumacinha, está saindo Tá fumaça. saindo assim. E tô, sabe, Terezinha? E tô vendo, e eu tô sentindo. A locomotiva. É interessante a gente analisar que o espírito aqui, ele fez um esforço muito grande para explicar o que é a felicidade dos espíritos felizes. Nós não temos ideia, mesmo quando nós estamos num momento bom da nossa vida, é uma palidíssima ideia do que seja a felicidade dos... Nós não sabemos o que é, não sabemos por quê. Ele mesmo fala e outros espíritos falam. Não tem como explicar para nós o que é a felicidade dos espíritos felizes. Não tem, não existem palavras no nosso vocabulário que eles possam utilizar para explicar para nós o que seja. Ele fala no final aqui, né? Ele fala, né?
Ao passo que, não podendo ter a memória do que lhe é absolutamente desconhecido, a gente não sabe, a gente nunca vivenciou a situação do espírito feliz. Nós nunca vivenciamos. Um espírito que já atingiu esse patamar. Ele fala aqui, ao passo que, não podendo ter a memória do que lhe é absolutamente desconhecido, nós não temos essa memória. Não existem termos que lhe permitam compreender. Tudo que ele fez aqui foi um esforço para a gente ter uma pálida ideia, e imperfeita ainda, imperfeita. E ele fala, né, o estar bem consigo mesmo, é isso aí, a felicidade interior, a harmonia interior, né, essa questão de que nós estamos imersos no amor de Deus, só que a gente não tem consciência disso, ele tem. Ele já alcançou a consciência de estar imerso no amor de Deus. Nós só sabemos isso porque a gente leu no livro, mas a gente não sente isso. Nós atingimos isso ainda. Então, para nós, é difícil de nós entender. Mas ele fez um esforço tremendo aqui para explicar o que é a felicidade dele, né? Então, a alegria profunda de contemplar o bem, né? Esse contentamento, né? O reconhecimento da bondade divina. Ele tem isso muito forte na consciência dele. Nós temos pálida ideia de tudo isso, muito pálida ideia de tudo isso, né? Então é isso, gente. Nós podemos ter alguma ideia, né? Mas para nós sabermos realmente o que é isso, nós temos que evoluir. E alcançar esse patamar, aí nós vamos saber. Exatamente. Perfeito, Terezinha, perfeito, porque essa ideia que nós temos da felicidade, nós não É temos muito como no nosso pobre. dia a dia, não temos, porque nós não chegamos nessa maturidade moral. É tudo muito ínfimo. Temos, e ele deixa bem claro, é algo indescritível ao homem, porque as palavras descrevem apenas os objetos, as coisas físicas ou metafísicas, e ele tem conhecimento através da memória. E aí foi o que você disse. E é pela intuição da sua alma, e foi o que você realmente. Só ele que está sentindo. Aliás, lembra que também conversamos sobre a percepção do espírito, dessas sensações? Ele já tem essas percepções completamente ampliadas. Né? Isso mesmo. Né? Eu acho que está muito bom. Vamos pegar a alegoria, né? A metáfora da escada. É uma metáfora, não existe escada, né? Vamos supor, nós estamos no terceiro degrau, vamos imaginar, estamos no terceiro degrau. E tem espírito que está no oitavo degrau. Nós nunca estivemos no oitavo degrau, né? Nós não temos como entender o que é a situação do estado, a situação do oitavo degrau. Nós só conhecemos aqui do terceiro. Então, a gente precisa galgar os outros degraus para a gente chegar lá e entender, né? É uma metáfora. Não tem degrau nenhum, não existe degrau. Que tudo consciência e maturidade do próprio ser. Vamos retornar, gente, desde o início, né? É o ser que adquiriu, graças aos seus próprios esforços. Ele é um atributo dele, ele conseguiu. Ele, esse médico russo. Daqui para nós, aí, cada um na sua linha evolutiva, né? Então, gente. Essa frase dele aqui é bonita, né? Uma espécie de fusão do espírito com a bondade divina, uma fusão, né? É isso. Muito bem. Vai Alguém quer falar mais alguma coisa? Depois a gente leu até o final, não foi? Temos, até o do oitavo, lemos tudo, sim. Então, e aí a gente aqui tem ainda, né, o que que seriam essas regiões, né, resplendentes do fogo divino? Ele veio com essa expressão, esse fogo divino, a ponto de sermos ofuscados, mesmo contemplando-as através do véu que ainda as envolve.
Aí ele novamente pergunta: compreende minhas palavras, né? Acredita que esse fogo de que lhe falo seja semelhante ao sol, por exemplo? Não, não. O que será esse fogo divino? Ele fala, é algo indescritível ao homem. É, né? É, Pois ele diz isso, né? Mas a gente é. fica assim pensando: o que será esse fogo divino, Para né? descrever. Né? É, São as é, metáforas que ele está usando, Clarinha, exatamente, seria. para poder, como deixou bem clara a Terezinha, e foi ótimo, para poder fazermos assim, deixa mastigadinho para nós o que realmente é a felicidade e o que ele conseguiu perceber, já consegue perceber. Né? Eu busquei assim um pouquinho Ah, você vai dormir? e bateu assim um pouco, né? Que uma simbologia, vamos lá dizer, um símbolo, né? Aqui, um símbolo que poderia estar aqui representando a renovação, uma transformação. O que que vocês pensam? Seria isso? Eu li e achei que poderia ser esse fogo divino, embora ele diz que é indescritível, né? Mas não seria, não poderia ser isso? Embora ele diga que é semelhante ao sol, né? O que que Não, ele vai fala que trazer? O que que... não é semelhante ao sol. Ele fala que não é. Acredita que esse fogo de que ele fala seja semelhante ao sol, por exemplo? Não, Não. exatamente, não, não, isso. Então, Não. para mim, vira aqui uma simbologia mesmo, um símbolo, algo assim que De um estado de elevação espiritual tão não é grande, uma purificação. ele não sabe, não tem palavras para explicar para nós. É um estado de elevação espiritual. Uhum. E não tem. É como quando no Evangelho fala-se muito, né? E tem no Evangelho segundo o Espiritismo, é bastante comentado isso, sobre o reino de Deus, o reino dos céus, né? Que muita gente Sim, entende que é um local, e não é local, é um estado de elevação da alma, é um estado de purificação espiritual, né? É um estado do espírito, não é lugar. Só que, como não existem termos para a gente entender, eles usam essas expressões. São usadas é, essas expressões, né? Por isso que Jesus fala, né? O reino de Deus está dentro de vocês, isso. está dentro de vocês, né? É um É. estado de elevação da alma. Ele até completa aqui, né? Que ele tem objetos, coisas físicas ou metafísicas, de que ele tem conhecimento através da memória ou pela intuição de sua alma, ao passo que não podendo ter a memória de que lhe é absolutamente desconhecido, não é? Não existe termos que lhe permitam compreender, mas saiba já, é uma imensa alegria pensar que se pode progredir infinitamente, né? Então, É muito lindo. É tudo Saber isso, que é uma esperança que, que nós vamos adquirindo cada vez mais com os estudos, esses esclarecimentos, que é muito gostoso, gente. Toda isso, não importa, toda essa metáfora que ele falou aí, a essência é única, né? E que nós conversamos aqui. Eu acho que podemos ficar por aqui, né, gente? sim, Que com é muito certeza, longo, porque o vocês nono concordam? também tem muita coisa para falar, É né? longo, né? É, é bom parar, sim, porque marcar. É, é, para analisar com detalhes, isso. né? Isso, isso. E que está Então sendo assim ficamos na maravilhoso, né? 250, ficamos na 253 na próxima semana, item 9. Tira a tela, por favor, Terezinha. Pronto. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? E não, Zélia, tá tudo bem por mim. Tá, tá, Comigo também. tá. Gratidão a todos. Um dia chegaremos lá, viu, gente? Daí Tá. algumas milhares de Era isso que eu estava pensando, justamente isso, sem dizer. É muito bom isso. cuidado que a gente, olha, quando há uma sintonia no grupo, conseguimos captar o que uma está pensando, hein? Cuidado, porque é gostoso sentir isso também.
Quando eu vejo a cabecinha de Terezinha, menino, sim. Bom, enfim, vamos. Só a vez que eu senti uma plenitude foi. Não está gravando, não, né? Não, está sim. Tá, Então, por isso que vamos parar. vamos finalizar aqui o nosso grupo com muita alegria, muito gostoso o dia de hoje, estar revendo. Assim, e isso sim que nos chega, porque nesse exato momento, como a gente fica arrepiada de estar podendo sentir essa alegria, dessa conexão com almas tão queridas e simpáticas. Eu só tenho que agradecer a vocês. Muito obrigada, Terezinha, Clara, Vaninha, Esté. Ó, eu vou pegar puxar a Marinete, ó, a trancinha. Não, gente, como é que é aquela Rapunzel, não tem? Rapunzel, seus pensamentos Rapunzel. chegou. Eu falei, ela vai me pegar. Tá vendo? Então, aí tem a nossa Rapunzel aqui. Muito obrigada. Alguma coisa a mais para vocês deixarem alguma mensagem para as pessoas que verão posteriormente esse vídeo? Que estudem mais. Eu só lembrei agora das palavras de Jesus, né? Vocês farão o que eu faço e muito mais. Exatamente. Chegaremos lá. Então é Chegaremos. isso. Muito obrigada a todas. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.